A questão ela tenta fazer uma abordagem fora dos próprios gregos, como a gente pode perceber aqui pelo enunciado da questão. Ele coloca assim: durante muito tempo, considerou-se que a filosofia nascera por transformações que os gregos operaram na sabedoria oriental. Filósofos como Platão e Aristóteles afirmaram a origem oriental à filosofia. Entretanto, o que acontece é que esses autores, como Platão, Aristóteles, Sócrates, eles tiveram a possibilidade de perceber o processo filosófico ao avaliar esses outros povos. E ao avaliar esses outros povos, eles puderam trazer um pouco dessa condição filosófica e de pensamentos naturais desses povos para dentro do seu próprio cotidiano. Desta feita, a gente consegue criar amarras entre o processo de pensamento desses povos orientais com os povos ocidentais. Daí o nascimento da dúvida e, a partir daí, os questionamentos do próprio processo mitológico e, a partir daí, o nascimento da filosofia. As explicações contidas no texto demonstram que o processo de consolidação da filosofia na Grécia Antiga foi consequência da item correto a ser marcado, o item B de bola, a apropriação inovadora da sabedoria de outras culturas. Como nós colocamos para vocês, a partir do momento que ele passa a ter essa noção de cultura, de entendimento religioso, de entendimento científico que esses outros povos tinham, ele conseguiu montar um novo tipo de conteúdo que seria o duvidar da filosofia. Então, item correto, item B de bola. A questão trata sobre o individualismo e nos diz: o indivíduo não é ou não é mais mestre de si, o que não quer dizer que ele não seja ator. Ele o é, na verdade, mas à maneira daquele que recita um texto escrito por outra pessoa. Ele pode acrescentar a entonação, com mais ou menos calor, eventualmente introduzir uma réplica. No entanto, ele continua prisioneiro de uma forma que ele não pode, em hipótese, modificar por vontade própria. Nesses tempos em que é de bom tom falar sobre individualismo, quando é difícil questionar esse pensamento convencional, não é inútil lembrar a evidência empírica da imitação furiosa, deste instinto animal que nos impulsiona em geral a fazer com os outros. O texto destaca o comportamento do indivíduo diante da sociedade na contemporaneidade, caracterizado pela tendência do indivíduo em agir de acordo com os referenciais coletivos. É justamente o que o texto vem nos dizendo, a questão da imitação, o quanto aquilo que o coletivo faz ressoa nas nossas atitudes. Portanto, o item correto é aquele que traz como referência o coletivo, é o item C. As figuras que vão nortear essa questão são Descartes e Bacon. Eles trabalham essa questão ao longo do desenvolvimento da própria história. Ambos colocam a ciência dentro de um patamar de posse, onde essa ciência possa ser desenvolvida para melhorar o sentido da humanidade. Os porquês da ciência, o seu desenvolvimento, as razões e, especialmente, os motivos pelos quais eu faço ciência desenvolver. Nesse caso, Descartes e Bacon colocam que o discurso do método seria a melhor forma da gente poder evoluir dentro do processo do conhecimento. Assim, como o nosso amigo Francis Bacon coloca, saber é poder, que está dentro do próprio texto. E a pergunta se consolida ao colocar: as afirmações de Descartes e Bacon demonstram, respectivamente, que as relações entre ciência e sociedade trouxe como consequência. A questão não pergunta o que se quer, mas qual a consequência desse processo. Infelizmente, a consequência do processo científico, devido à apropriação indevida de pessoas que só usurpam do poder da ciência, seria, indiscutivelmente, o item E, a degradação ambiental e a desigualdade social, que, infelizmente, a cada dia, dentro dos propósitos nos quais a ciência acaba sendo colocada, ela só tende a aumentar. Então, o item correto, item E. Oi, gente. Nós temos nessa questão uma análise comparativa entre dois textos. Primeiro uma tirinha e depois um texto que fala sobre o cartesianismo. Vamos ao primeiro texto. É uma tirinha que fala de um diálogo entre pai e filho e diz o seguinte: Hamlet, existem apenas dois tipos de pessoas neste mundo, navegantes e não navegantes. E aí o Hamlet pergunta: de acordo com quem, pai?
E o pai responde, com os navegantes. Texto 2. Quem ou o que é o outro no sistema cartesiano? Ora, o outro é um produto de meu pensamento, assim como todas as outras coisas das quais posso ter certeza racional. O outro de que falo é uma representação, isto é, não tematizo o outro enquanto outro, alteridade absoluta, mas o tematizo como um efeito do meu próprio pensamento. Em outras palavras, no âmbito de uma filosofia da representação, como é a filosofia cartesiana e toda a filosofia hegemônica, desde suas origens até nossos dias, o outro não passa de algo que eu mesmo crio no pensamento. O outro sou eu mesmo. Então a questão pede, ao longo do século XX, o debate filosófico acerca de questões ligadas à identidade e à alteridade ganhou notoriedade, sobretudo a partir do existencialismo. Com base na leitura dos textos, percebe-se que a representação cartesiana do outro segue referências próprias daquele que, ao nomear, mantém certo domínio sobre essa representação. Item correto, item E. Por quê? Tanto na tirinha em que o pai define as pessoas entre navegantes e não navegantes, ele estabelece conceitos de análise próprios, quanto no segundo texto em que ele fala que o cartesianismo, como uma proposta filosófica de conhecer o mundo, de conhecer a realidade, a partir de uma concepção própria, perde um pouco da dimensão da alteridade, de se entender e de se conhecer o que é o outro. Essa questão traz filosoficamente uma discussão a respeito da busca de se compreender o outro, a alteridade cultural, a alteridade social. Portanto, é essa que segue referências próprias daquele que, ao nomear, mantém certo domínio sobre a representação. Ou seja, ao caracterizar as pessoas que são diferentes de mim, tanto pela origem como pela cultura, pelos hábitos, eu estou estabelecendo critérios valorativos, critérios culturais que são meus e não deles. Então perde-se aí o princípio antropológico da alteridade, que é de você reconhecer o outro nas suas características, nas suas particularidades e respeitá-lo exatamente nessas particularidades. Vamos entender então por que os outros itens estão incorretos. O A. Anula as diferenças entre aquele que nomeia e aquele que é nomeado. Ele não anula, ele reforça essa diferença. B. Realiza-se em respeito à forma como o objeto da dominação se define. Ele não se realiza em respeito à forma. Por quê? Porque aquele que define se estabelece como um ser que domina, como um ser que está acima daquele que é analisado. Então isso, de certa maneira, está filosoficamente na origem, na raiz do preconceito cultural, do preconceito social e da dominação que existe entre as pessoas. C. Materializa-se quando são atribuídas ao outro identidade e liberdade. Ou seja, aqui nessa questão, nesse item, ele está incorreto porque ele não atribui ao outro uma identidade e uma liberdade. Aquele que analisa é que estabelece segundo critérios próprios. Item D. Atribui sentido ao outro ao considerar as características internas daquele que é nomeado. Ele não considera as características internas, ele ignora, já que eu estou avaliando segundo meus critérios, meus referenciais particulares. Portanto, a resposta correta é o item E. É isso aí, gente. Valeu! Você pode perceber que ela versa sobre a questão de patrimônio. Nesse caso, o patrimônio que está sendo colocado aqui é um patrimônio imaterial, que ele fala sobre o Círio de Nazaré ter recebido uma titulação da Unesco. Então perceba aqui, no enxerto da questão, que ele diz assim: a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, deu o certificado de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, no caso aí, queridos, ao Círio de Nazaré. Agora, por que o Círio de Nazaré recebeu essa titulação? O Círio de Nazaré é uma celebração religiosa na região de Belém do Pará, aonde, pelo próprio texto, como ele deixa aqui bem claro, há 221 anos que chega a reunir cerca de 2 milhões de participantes entre curiosos e devotos pregadores de promessa. A festividade, então, é gigantesca, uma das maiores festas religiosas do Brasil, indiscutivelmente a da região do Pará. É importante nós lembrarmos que o Círio de Nazaré ele é atrelado à Igreja Católica. Entretanto, não é uma festividade apenas católica. Ela tem uma característica católica, mas ela evoca também um ar de profanismo, porque liga-se a uma questão
mística, a uma questão sincrética da própria região. Mas, indiscutivelmente, agrega valores, indiscutivelmente, ao propósito da família, da organização social e de valores éticos e morais. Então, nesse caso, a titulação dada ao Círio de Nazaré justifica-se por o item, no caso, a ser marcado, item B de bola, sua ênfase na tradicional devoção popular familiar. Ficando claro, então, aqui no final do próprio texto, quando ele diz, sendo um grande momento de reinteração de laços familiares, assim como de manifestação social e política. A questão ela fala sobre a capoeira, um dos patrimônios imateriais mais tipicamente brasileiros e reconhecido mundialmente. A Unesco, como o texto coloca aqui, declarou a roda de capoeira como patrimônio cultural imaterial da humanidade. O reconhecimento da roda de capoeira pela Unesco é uma conquista muito importante para a cultura brasileira. A capoeira tem raízes africanas que devem ser cada vez mais valorizadas por nós, destacou a ministra interina da Cultura, Ana Cristina. Ela não apenas coloca como um patrimônio nosso, mas ela fala das raízes que a capoeira tem na própria África. Sabemos muito bem que houveram mudanças no processo da capoeira. Então, houve tanto uma raiz como uma mudança que acaba consolidando um povo dentro de uma nação. Então, a gente já identifica aí a questão correta. Então, ele coloca aqui como uma pergunta. O reconhecimento da roda de capoeira como patrimônio imaterial da humanidade representaria A. Indiscutivelmente é o item C, onde ele coloca valorização da diversidade étnica e cultural na construção de uma nação. Visto que, ao construir uma nação, temos a plena possibilidade de chegarmos a uma condição onde o ser humano teria uma cultura própria ou uma cultura de outrem para poder, a partir daí, construir uma nova ideologia, um novo Estado, uma nova nação. Nesse caso aqui, item indiscutivelmente, item C de casa. Para apresentar aos clientes todas as características de mais um novo empreendimento e conseguir fazer boas vendas, os corretores de determinada imobiliária construíram um esboço de uma planta mostrando a disposição dos terrenos no futuro residencial. O desenho indica que o centro da rua Toquinho se encontra a 23 graus e 27 minutos ao sul e que os terrenos são retangulares com a frente mais estreita que as laterais. Vejam a imagem a seguir. Então nós temos um loteamento Bossa Nova Brasil, onde na rua Toquinho você vai ter a linha imaginária 23 graus 27 minutos ao sul. Então, logo entendemos que o Trópico de Capricórnio passa no centro da rua Toquinho, tá bom? Beleza. Então, em uma visita, um dos clientes fez a seguinte pergunta: o que é preciso fazer na construção das casas para garantir o máximo de insolação na frente do imóvel? Então, o corretor respondeu que, galera, essa questão envolve um pouquinho sobre o movimento aparente do sol, que ele pode ser diário, tá bom? O sol nascendo a leste e se pondo a oeste, ok? Beleza? E também pode ser anual, de acordo com o movimento de translação da Terra envolvendo solstícios e equinócios, tá bom? Então, o item correto vai ser o item D, quando ele fala, ó, só terão luminosidade na frente os imóveis que estiverem voltados para o norte nos loteamentos da rua João Gilberto. Beleza? Um abraço. A história do tempo presente. Somando-se a isso, a geopolítica mundial mais fortemente concentrada na Europa centro-oriental. A declaração do presidente Vladimir Putin, russo, de que a Rússia iria fortalecer o seu arsenal de mísseis intercontinentais em um numerário de aproximadamente 40, preocupando o secretário de Estado, John Kerry, revisita uma página de tensão que envolveu a bipolarização entre duas superpotências.
Estados Unidos e União Soviética. Portanto, quando nós pensamos na Guerra Fria, aquele ato intervalar de 1945 a 1991, nós compreendemos algumas características, como a corrida armamentista aeroespacial, a disputa por áreas de influência, os conflitos regionais, a guerra psicológica e a doutrina da destruição mútua assegurada. Portanto, a possibilidade de uma terceira guerra mundial e sob o viés nuclear, que ameaçaria a perpetuidade da espécie humana. O que nos leva ao reconhecimento do gabarito da referida questão para a alternativa D. A gente tem uma questão que envolve, que foca a questão sobre a Guerra Fria, sobre o período pós Segunda Grande Guerra Mundial. Quero só lembrar ao nosso aluno que esse período de 45 a 91, ele é marcado em primeiro lugar pela formação da Organização das Nações Unidas, na Carta de São Francisco, em outubro de 45. Nós teremos aí o início do discurso de Howard Truman, que vai ser lançado como a doutrina de Truman. E a partir daí as organizações econômicas, como por exemplo o Plano Marshall, a ajuda que os americanos vão conceder, e da União Soviética, chamada de Comecon. Lembremos também as alianças militares criadas pelo americano, a OTAN, bem como a aliança militar da União Soviética, chamada de Pacto de Varsóvia, criada em 1955 pelo governo de Nikita Khrushchev. Bom, na questão, ele vai falar sobre Bretton Woods, criação do Fundo Monetário Internacional, fala sobre Banco Mundial, fala sobre o GATT, hoje que a gente chama de OMC, e ele pede para que a gente fale acerca do que vai acontecer posteriormente a isso. A questão tem como gabarito o item C, que ele diz assim, ocorreu um armamentismo, Guerra Fria, corrida bélica nuclear e aeroespacial. E aí ele diz, principalmente entre Estados Unidos e União Soviética, ok, né? Mas também em menor escala o armamentismo europeu e chinês. Nosso gabarito é a letra C. Os movimentos sociais eles são importantes para toda e qualquer sociedade, sejam sociedades fascistas, nazistas, monarquias absolutas ou mesmo as democráticas de forma geral. Em toda a sociedade, o movimento social ele dá um direcionamento se o governo está indo bem ou não e como deveria se regular. Então a gente vê movimentos espalhados pelo mundo todo, desde países onde o regime é altamente duro a regimes onde o governo é mais tranquilo, mais aberto, as manifestações se fazem presentes. Se fosse assim, países altamente desenvolvidos, como os Estados Unidos ou mesmo a Inglaterra, não teriam movimentos sociais, e nesse caso, os têm. Então, os movimentos sociais, como o texto deixa isso bem claro, ele tem como papel indicar o próprio caminho que o governo deve atuar e como a própria sociedade pode se conter e se controlar. O comando da questão fala assim, as ações provocadas pelas multidões no mundo contemporâneo, indiscutivelmente o item a ser marcado seria o item D, são importantes agentes de transformações sociais e aperfeiçoamento de regimes políticos, como a gente vinha dando esse indicativo. O governo ele tem que passar a olhar os movimentos sociais como um aliado seu, para indicar os caminhos que ele deve seguir e qual desenvolvimento ele vai ter dentro da sociedade. Então, indiscutivelmente, item a ser marcado, item D. O movimento das diretas já envolveu diferentes grupos sociais, organizações, portanto partidos, a classe dos artistas, profissionais liberais, empresários, políticos. Podemos entender que as diretas já, em 1984, elas requeriam a retomada da representatividade. O desejo da sociedade brasileira que abandonava um modelo autocrático, intensificado nos anos de 68 a 79, e esse modelo ele era abandonado e um processo lento e gradual de abertura era aludido. Portanto, se nós tivéssemos que fazer uma boa ou didática divisão sobre esse período, que conhecido ficou como regime cívico-militar, nós poderíamos afirmar que de 64 a 67 nós temos a estruturação do poder.
De 68 a 74, nós temos o período mais intenso de desrespeito às garantias e liberdades individuais. De 75 a 79, o início do processo de abertura, para que de 79 a 85 essa abertura viesse a acontecer. E no ano de 84, temos, portanto, o desejo pela retomada das eleições diretas e livres, o que nos leva como gabarito para a letra E. Essa questão, ela faz uma abordagem sobre a felicidade. Você percebe aqui na imagem 1 e na imagem 2 que nós temos jovens na imagem 1 que dá a noção de felicidade e na 2 um jovem sorrindo dentro de um carro conversível, muito bem vestido. Então, na questão que aborda a felicidade, ele pede a concepção de felicidade para Platão e para Aristóteles. Como estaria essa condição da felicidade para Platão e para Aristóteles? Então, todos os itens colocados, eles fazem essa abordagem. Vamos ver aqui o item B, que é a nossa resposta. Ele diz assim: a imagem 1 se associa à definição de felicidade de Platão, em que pessoas demonstram estar felizes consigo e com a natureza em volta. Platão acredita que as práticas físicas e a dialética possibilitam a felicidade. Isso é indiscutível. Indiscutível porque, para o nosso amigo Platão, a felicidade ela estava diretamente atrelada à condição do eu e não à condição do T. A condição do T, ela só é associada como padrão de felicidade para Aristóteles. Aristóteles já permitia tanto a condição do C quanto a condição do T como padrões para a felicidade. Já Platão acreditava que só a condição do C, do ambiente, das minhas ligações é que me possibilitariam a felicidade, que é muito postulado hoje em dia pelas religiões, por exemplo, que colocam a ideia do ser e da espiritualidade como elementos fundamentais para a felicidade. No caso, como a gente já participou, a todos, o item a ser marcado na questão é o item B. Rapaziada, essa questão que traz dois textos interessantíssimos falando sobre um novo modelo de produção industrial que vai surgir na segunda metade do século XX, diante de algumas mudanças significativas, tanto da questão geopolítica como econômica após a Segunda Guerra Mundial, e esse modelo chamado toyotista, que vai substituir o modelo anterior que foi implantado pelos americanos no início do século XX, chamado Fordismo. Olha só, professor, esse modelo japonês, que tem como principais características o aumento da produtividade relacionado ao aumento da qualidade do produto, tudo isso com uma maneira bastante estreita com relação à modernidade, à tecnologia que estava surgindo nesse mesmo momento, a terceira revolução industrial, na qual o Japão teve um papel fundamental nesse contexto devido às mudanças provocadas na economia internacional. Assim, os textos colaboram para o entendimento de que o sistema toyotista, você vai ler o item A, olha só, exigia um operário altamente qualificado e a produção era feita conforme a demanda de consumo para não gerar necessidade de estocagem de produto, o que eles vão chamar de produção just in time. No Fordismo, produzia para depois vender, no toyotismo, vende para depois fabricar. Nessa questão, trouxe aí um pequeno trecho que você está vendo em sua tela sobre o perfil topográfico de uma parte do território brasileiro, onde nós teremos as numerações 1, 2 e 3. Percebendo esse perfil, que da ponta direita começa aí a partir do Oceano Atlântico, tá bom? Entra no território, passando pelo Planalto da Borborema, promovendo aí uma descida, uma depressão, que ele vai indicar com o número 1, até chegar ao número 3. Então, a grande dica é Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema é uma estrutura que fica na região nordeste
do Brasil. Então, o texto traz aí um perfil que vai do leste até o oeste da região nordeste do nosso país, onde você vai marcar o item E, que vai trazer onde o número 1 será a depressão sertaneja do São Francisco, o número 2, a planície e tabuleiros litorâneos e planaltos e chapadas da Bacia do Parnaíba, que vai identificar o item 3. A citação, a menção que ele faz a Simone de Beauvoir busca caracterizar o padrão de marginalidade, esquecimento e subalternidade, a qual as mulheres e a história das mulheres ficou limitado durante décadas perante a história ocidental. Quando nós imaginamos a condição da mulher, seja na Europa tradicionalmente machista ou na América Latina fortemente patriarcal, nós percebemos que as restrições e imposições limitavam liberdades, inclusive limitavam e restringiam talentos, colocando a mulher sempre em uma condição de inferioridade. Portanto, no texto é dito, a mulher não nascia, a mulher tornava-se, portanto, assumia a sua condição de mulher. Nós entendemos que os movimentos sociais, seja a era das revoluções ou a Primeira e a Segunda Guerras, elas acabaram colocando a mulher protagonizando movimentos de ruptura. Portanto, essa questão ela foi formulada para se fazer uma reflexão crítica, que busca desconstruir a condição da mulher em um universo de subalternidade para traduzir a sua importância. O gabarito para a referida questão alude na letra B. Perceba que essa é uma discussão mundial, a questão de como se tratar uma pessoa que não se identifica nem do gênero masculino nem do gênero feminino. Sabemos muito bem que esses padrões culturais são muito levados em conta para essas institucionalidades do gênero. O menino ou a menina ou simplesmente a criança. Essa discussão ela é uma discussão muito forte dentro do Estado brasileiro também e serve para uma análise para que a gente tenha a possibilidade de amadurecermos essa questão dia a dia com valores culturais sendo sempre colocados como um guia. O evento ocorrido no país escandinavo evidencia indiscutivelmente o item a ser marcado na questão 38 é o item E, o reconhecimento da dignidade dos grupos minoritários, que é o palco maior da questão. Quando eu coloco para um gênero masculino, como a questão coloca, o ran e o feminino rum, e um pronome hen, que seria uma criação para poder definir uma pessoa que não se vê do sexo masculino ou do sexo feminino, ele está identificando um respeito a grupos minoritários, que merecem esse respeito, que tendem a esse respeito dentro de uma sociedade e que só se garante legalmente o que as próprias sociedades já acham ético e moral. Então, indiscutivelmente, item a ser marcado, item E.